Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos falar sobre o sistema delta-delta. Lembrando que a carga conectada em delta, quando a gente faz a análise dela, nós precisamos conhecer as características em relação às suas impedâncias. Por exemplo, carga conectada em delta equilibrada. As impedâncias, para o caso de uma carga equilibrada, elas são iguais, ou seja, ela tem o mesmo modo e mesma fase. Já as correntes trifásicas, quando elas são equilibradas, elas têm mesmo módulo e são defasadas de 120 graus. E no caso da carga em delta, nós temos que diferenciar as correntes, porque nós temos as correntes de fase, que são aquelas correntes sobre a carga, aqui o nome delas são IAB, IBC e ICA. Lembrando que o sentido da corrente depende dessa nomenclatura que eu utilizei, ou seja, a corrente indo de A para B, a corrente indo de C para A e a corrente indo de B para C. Essas são as correntes de fase. Já na linha, eu tenho que utilizar outra nomenclatura. Na linha A, passa a corrente IA em direção à carga. Na linha B, passa a corrente IB. E na linha C, passa a corrente IC. Para uma carga conectada em delta, tanto as correntes de linha quanto as correntes de fase serão equilibradas, além das tensões. As impedâncias são iguais. Então, para eu analisar a corrente, para eu obter a corrente de linha, eu tenho que, antes de mais nada, conhecer as correntes de fase e, a partir daí, fazer a análise nodal. No nó A, eu tenho a corrente IA entrando, IAB saindo e a corrente ICA entrando. Logo, eu posso escrever a seguinte equação: IA igual a IAB menos ICA. Para o nó B, eu tenho a corrente B entrando, IAB entrando e IBC saindo. Logo, eu posso escrever a seguinte equação: IB igual a IBC menos IAB. E, por fim, no nó C, eu posso fazer a mesma análise e escrever a equação IC igual a ICA menos IBC. Para o caso de uma carga desequilibrada, se alguma dessas três cargas aqui tem um módulo ou fase diferente das demais, eu vou ter como resultado as correntes desequilibradas. Lembrando que as tensões do meu sistema, as fontes de tensão são sempre equilibradas, mas as correntes aqui nesse caso serão desequilibradas, ou seja, uma delas tem um módulo diferente das demais ou não são defasadas de 120 graus. No sistema delta-delta, então, quando eu tenho as fontes conectadas em delta, essas aqui são as minhas tensões de fase e também são iguais às tensões de linha. Percebam que a minha fonte de valor VAB, se eu analisar os nós A e o nó B, a linha é a minha tensão VAB, elas são iguais. O mesmo para as outras tensões, VCA são iguais e VBC. E quando eu analiso para o lado da carga, eu percebo que as tensões sobre as cargas são iguais, são idênticas. Essa tensão aqui sobre a carga Z1 é a tensão entre os pontos A e o ponto B, ou seja, a tensão VAB. Na carga Z3 é a tensão entre os pontos C e o ponto A, ou seja, a tensão VCA. E a mesma coisa aqui para a carga Z2, a tensão entre os pontos B e o ponto C. Então, para calcular as correntes de fase nesse sistema, eu preciso ter conhecimento das tensões de linha. E tendo isso, basta eu fazer a divisão pela impedância para obter as correntes de fase. Para obter as correntes de linha, o próximo passo, então, será fazer a análise nodal a partir desse sistema de equações. Exemplo 1. Um sistema ABC trifásico a 3 condutores conectado em delta com tensão de fase de 220 volts alimenta uma carga em delta constituída por 3 impedâncias iguais, de 20, ângulo 30 graus, ohms. Determine as correntes de linha, trace o diagrama fasorial e verifique se o sistema é equilibrado. Use a tensão de referência à tensão da alimentação da fase AB. Começando pelas fontes de tensão. As minhas fontes de tensão, elas são conectadas em delta, e se o meu sistema é ABC, eu tenho que me lembrar que é a sequência positiva. Se a referência da minha tensão é a tensão de linha AB, eu já sei que a minha tensão VAB vai ser o ângulo 0, e se a sequência é positiva, a tensão VBC vai ser o ângulo menos 120 e VCA será o mais 120. A tensão de fase é 220, mas como minha fonte de tensão está conectada em delta, essa será a mesma tensão de linha. Logo, eu coloco aqui no fasor, na representação fasorial, a tensão de 220 volts para todas as
tensões do meu sistema trifásico e defasadas de 120 graus. Como a sequência é positiva, o meu fasor demonstra aqui a referência, VAB, o vetor em preto, depois o meu vetor VBC, com ângulo menos 120, e o em azul, o meu vetor VCA. Essas são as tensões de linha. Tendo conhecimento das tensões de linha e sabendo que minhas cargas estão conectadas em delta e elas são iguais com 20 ângulo 30, eu sei já de cara que o meu sistema é equilibrado e, além disso, eu vou ter como resultado as minhas correntes de fase aqui um sistema equilibrado. Ou seja, tem mesmo módulo e são defasadas de 120 graus. Basta fazer divisão da tensão sobre a carga pela impedância. O resultado disso me dá que minhas correntes de fase têm o mesmo módulo, módulo 11, e aqui o ângulo da primeira corrente, que é a corrente IAB, é menos 30, depois a IBC é menos 150 graus e a ICA mais 90 graus. Se eu faço o diagrama fasorial das correntes de fase, ou seja, as correntes na carga, eu percebo aqui o vetor em verde é o IAB, o vetor em vermelho é o IBC e o vetor em azul é o ICA. Quando eu faço análise nodal, o resultado daquelas equações, eu vou ter as minhas correntes de linha, ou seja, todas elas também terão o mesmo módulo e serão defasadas de 120 graus. O resultado me dá que o ângulo aqui para a corrente IA é menos 60, depois 180 para a corrente B e mais 60 graus para a corrente A. E o módulo vale 19,05 amperes. E aqui no meu diagrama fasorial eu percebo que todas elas têm mesmo módulo e também são defasadas de 120 graus. No exemplo 2 é um exemplo com impedâncias diferentes, ou seja, é um sistema desequilibrado. Um sistema trifásico ABC a 3 condutores, 240 volts, alimenta uma carga em triângulo, com impedâncias Z1, 25 ângulo 0, Z2, 15 ângulo 30 e Z3, 20 ângulo 90. Determinar as correntes de linha, use a tensão de referência, a tensão da alimentação AB. No sistema ABC é um sistema de sequência positiva e aqui eu coloquei que é um sistema 3 condutores, ou seja, poderia ser também com as fontes conectadas em Y, mas eu preferi fazer com que as fontes fossem conectadas em delta porque não tem nenhuma restrição nesse exemplo. 240 volts aqui, se eu não especifico qual que é, se a tensão de fase ou tensão de linha, automaticamente eu tenho que considerar que essa tensão aqui dada é a tensão de linha. Mesmo se fosse uma fonte de tensão conectada em Y, na linha eu teria que ter os 240 volts em módulo. Como a tensão de referência é a tensão de alimentação da linha B, essa aqui vai ter o ângulo 0. As minhas tensões VAB vão ser iguais a 240, ângulo 0, VBC 240, ângulo menos 120 e VCA 240, ângulo mais 120. Aqui eu tenho o diagrama fasorial dessas tensões, demonstrando a sequência positiva. Como a minha carga ela está conectada em triângulo, eu tenho que desenhar esse sistema aqui completo. Sabendo que a minha impedância Z1 vale 25 ângulo 0, Z2 vale 15 ângulo 30 e Z3 vale 20 ângulo 90, eu sei meu sistema é desequilibrado, mesmo tendo as fontes equilibradas. Se o meu sistema é desequilibrado, eu vou ter com as minhas correntes de fase, uma delas pelo menos terá módulo diferente ou não serão defasadas de 120 graus. A conta realizada sempre vai ser que o IAB, a tensão sobre a carga, que é a tensão VAB, sobre o valor dessa impedância. Os resultados finais para cada uma dessas contas, IAB é igual a 9,6 ângulo 0, IBC deu 16 ângulo menos 150 amperes e ICA deu 12 ângulo 30 graus. Percebam aqui no diagrama fasorial, se eu somar, fizer a soma desses vetores, o resultado não vai dar zero. Isso também demonstra esse sistema desequilibrado. A corrente IBC possui maior módulo 16, ou seja, é bem fácil de identificar que é um sistema desequilibrado. Além disso, quando eu faço análise nodal, as minhas correntes de linha, IA, IB e C, também terão valores com módulos diferentes e não serão defasados de 120 graus. E aqui o meu diagrama fasorial demonstra isso. Obrigada, pessoal!